brincando com fogo. É uma mensagem para servir de alerta para todo mundo, começando, todo mundo que já faz parte e todo crente. Não brinque com fogo. Que fogo é esse? Fogo são as situações perigosas que podem tirar você dos caminhos de Deus, que podem tirar a paz do seu coração. E eu quero falar, quando a gente fala em brincar com fogo, eu quero falar de um cara que brincou com fogo, pagou para ver e dançou. Salmos 51, abre aí comigo, Salmos 51. Vamos ver o que ele fala, o que esse cara fala, quem é ele, o que aconteceu. Salmos 51, versículo 1. E deixa aberto aí, porque eu vou dar uma corrida por aí. Diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, do modo que justa é a sentença, é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu vou repetir esse versículo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável, inabalável. Quem faz essa oração a Deus nesse salmo é nada mais, nada menos que o grande rei Davi. Então eu quero explicar um pouquinho para vocês, passar rapidamente, contar uma historinha sobre o rei Davi. Por que ele vem e faz uma oração dessa, clamando perdão a Deus? O que aconteceu? O que estava pegando com ele? Davi, nós vamos primeiro falar das coisas grandes que ele era conhecido. Davi era conhecido, quando você fala em Davi, você logo pensa em Golias. Davi que derrotou Golias. Davi que foi ungido rei. Davi que enfrentou batalhas e batalhas e venceu. Davi o estrategista de guerra. Davi que passava nas ruas e as pessoas cantavam o seu nome, tinham as músicas. Conhecido pelos grandes feitos que fazia, como homem de Deus. Esse era Davi. E às vezes eu e você, às vezes nós somos conhecidos assim. Aí eu vou fazer um paralelo. Às vezes você é conhecido como o cara que canta, o cara que toca, o cara que prega, o cara que recebe, o cara do teatro. Às vezes você é conhecido como muita coisa bacana. Só que Deus conhece a mim e a você de uma forma que ninguém conhece. Todo mundo vê você quando toca, vê você quando interpreta, e a imagem que a gente passa é aquela visível, mas Deus está olhando o que está além daquilo que a gente pode enxergar. E aconteceu isso com Davi. O que acontece com Davi é o seguinte: Davi, depois de todos esses feitos, a história é que tinha uma época que os reis saíam para a guerra, mas Davi não saiu. Ele mandou Joabe, falou: vai você, eu vou ficar por aqui. E ficou no palácio. E diz lá no livro de 2 Samuel que Davi estava meio que de bobeira no palácio,
Então ele estava andando, aí no que ele andava, ele viu uma mulher tomando banho. O nome dessa mulher era Batseba, desculpa. E chamou a atenção de Davi. Chamou a atenção ao ponto dele querer deitar-se com aquela mulher. Davi começa a brincar com fogo. O grande rei Davi tinha mulheres no palácio para ele, mas ele para e olha para aquela mulher, Batseba. O duro é que aquela mulher, ela é casada. E o que Davi faz? Ele fala assim para o pessoal, os soldados dele: olha, vai lá e chama ela aqui para o palácio, manda ela vir. Ela vai, deita-se com Davi e engravida. E manda um recadinho, manda um WhatsApp lá para alguém do reinado de Davi, lá do palácio: ó, avisa o Davi que eu estou grávida. Onde é que estava o marido dela? Na guerra, naquela batalha que era para Davi estar, o marido dela, o tal de Urias, estava lá. E aí Davi tinha que fazer um plano: como é que eu vou fazer agora? Brinquei com fogo, me queimei, não só atraí a confiança de um soldado meu, como peguei essa mulher, engravidei essa mulher, agora eu preciso dar um jeito nisso, porque eu sou o rei, e as pessoas não podem ficar sabendo disso. Como é que eu faço? Montou um plano para dar um jeito no cara. O cara tinha que, enfim, moral da história, ele arrumou um esquema para que Urias fosse morto, e ele foi morto. Então Davi achou que estava tudo ok, beleza, eu fui lá, armei tudo isso, morreu, ninguém sabe de mais nada. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Então agora Davi começa uma história totalmente diferente. E esse pecado começa a incomodar Davi. Lembra daquilo que eu falei? Algumas coisas as pessoas veem e notam sobre você, e algumas não. E havia algo que Davi tinha feito, que a palavra de Deus diz que todo mundo sabe. O que aconteceu? O que aconteceu com Davi, gente? Aqueles passos em direção ao fogo. Tiago capítulo 1, 14 diz o seguinte: ó, cada um porém é tentado pela sua própria cobiça. Olha só as ordens das coisas. Sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então primeiro, o que acontece? Davi cobiça, ele olha e vê, mas ele não só vê, mas ele também quer a mulher. Então os passos vão sendo tomados, ele não simplesmente olha e beleza, vamos seguir o jogo, não, ele para e vê e fica olhando, encantado. E a Bíblia diz que ela era muito bonita, e prendeu a atenção dele. Mas ele peca, e aí começa a história de um Davi que fica desesperado, um homem de Deus que arma até a morte dessa mulher. De que forma será que nos dias de hoje, adolescentes e jovens brincam com fogo? Eu quero que você raciocine um pouco comigo agora. Como é que um jovem adolescente, talvez ele está brincando com fogo e pode se queimar? Será que são às vezes aquelas meninas ou aqueles meninos que são atraentes? Como era aquela mulher, e o cara começa a olhar para ela, ela começa a olhar para ele. E aí começam a abrir portas de relacionamento. Aí um passa pelo outro, dá uma olhada um pouco diferente. Aí descobre o contato, porque está em algum grupo que a pessoa está, pega o contato e começa a mandar mensagem. Abre-se uma porta que não existia antes. Está brincando com fogo, cuidado. Quem é aquela pessoa que você só foi atraído e agora começou a cortejar e a ser cortejado? Tem gente quebrando a cara aí com esses Tinder. Você vê esses casos aí que o pessoal está quebrando a cara com Tinder?
O cara, ele é atraído. A mulher, ela é atraída, de repente, perde tudo, perde a vida. Algumas coisas, elas são atraentes. Tem festa que é atraente, por curiosidade. Algumas coisas, elas são sedutoras. Aí você quer ir para uma festa. O problema é que algumas festas, que você até sabe o que vai rolar de tudo naquela festa. E você sabe que vai rolar. Aqui não tem nenhuma criança. Eu não estou pregando para o Conexão Kids amarelo aqui. Amarelo é a idade dos 6 e 7. 5 a 7. É? Acho que é, né? O adolescente, o jovem sabe o que tem numa festa que rola aí, uma festa de quem não tem Jesus. Rola tudo, cara. Vai rolar bebida, vai rolar álcool, vai rolar coisas que vão deixar você, que vão despertar muitas vezes em você um vício, que você não vai sofrer depois para se livrar dele. Talvez você está brincando com o fogo da rede social, e você fica andando por algumas páginas. Eu entro e saio, eu entro e depois eu saio a hora que eu quiser. Daqui a pouco você não consegue mais sair. Você está brincando com fogo. Cuidado. Que os anos que venham pela frente não sejam anos para você de dificuldade e às vezes derrota, mas sejam anos de luta, sim, mas de vitória. Eu vou repetir, ninguém viu o que Davi fez, mas Deus viu. E Deus pega um profeta, o nome dele era Natã, e fala: Natã, você vai lá falar com Davi, e vai pôr o dedo na cara dele. E o Natã, o profeta, ele chega para Davi e conta uma história de um homem que fez algo muito mal com um outro homem. Davi fica bravo, e o profeta fala assim: você é esse homem que prejudicou. E aí a casa caiu, porque Deus revela para o profeta o que fez Davi. E a mão começa a pesar sobre Davi, e esse pecado começa a perturbar. Salmo 32, 3 e 4 diz o seguinte: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha força foi se esgotando. E Davi começa a sentir a força dele se esgotando. E Davi se arrepende. E quando ele se arrepende, gente, ele não coloca a culpa em ninguém. Ele não dá um de Adão. Adão falou assim: não fui eu que comi, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu a maçã. Davi não dá uma de Adão, não. Davi falou o seguinte: eu pequei. Não foi ela, não foi Batseba que se exibiu para mim, que apareceu tomando banho na janela, não. Foi eu. Eu assumo que eu pequei. Ele reconhece que o erro foi somente dele. Ele não acha desculpa em nada e em ninguém para justificar. Ele não vai dizer o seguinte: olha, ele insistiu muito para eu ir na festa, aí eu fui. Ela insistiu muito para eu fazer isso, eu fiz. Opa, toma cuidado, fica firme em Deus. Ou você vai fazer tudo aquilo que os outros acham que é bom para você vai fazer por quê? Porque você não quer perder a amizade dele ou dela, ou daquele grupo que você anda? Cuidado. Não brinca com fogo, porque você pode se queimar. Davi se queimou. O que ele fez foi consciente. Ninguém colocou a faca a espada na época, né, no pescoço de Davi. Falou: Davi, vai lá, pega ela, fica com ela, deita com ela e depois mata. Não, ninguém colocou a faca no pescoço dele, não. Ele foi e fez porque quis. Ele foi atraído. Ele foi seduzido, mas ele tomou a decisão. Então eu quero dizer para você: quando você for seduzido, saiba que a decisão de ir, ela é sua. Saiba qual decisão tomar quando você for seduzido. E que atitudes são atitudes que saram numa situação dessa? O que é curador? O que sara? Primeiro,
é reconhecer o que Davi fez, reconhecer que estava em pecado, que teve atitudes que Deus não se agrada. Ele faz isso lá no Salmo 51, versículo 3, ele diz o seguinte: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Ele está com o pecado perseguindo ele, e ele reconhece que está errado. Salmo 52, 32, versículo 5, se você puder anote isso. Então reconheci diante de mim o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, Davi, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, minhas transgressões, meu pecado. Olhe para você, sempre pense nisso. Mas eu não aguentei, foi aquele grupo que eu estava frequentando, o cara me chamou para lá, ela me chamou para cá, eu fui. Você foi? Se arrependeu? Então Deus trata com os demais. Agora com você, Deus quer tratar de uma forma pessoal. Eu pequei. É a primeira atitude. Segundo, reconheci, pequei, eu vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão. É uma pena que Urias já tinha morrido. O certo era, que era o marido daquela mulher, o certo era Davi chegar nele e falar assim: me perdoa porque eu fiquei com a tua mulher. Engravidei ela, joguei, mandei e quis você lá na frente de batalha para você morrer. Cara, me perdoa. Seria bom. Se eu encontrar no céu, passar por Davi, eu falar: Davi, você é o cara, mas você foi muito mal, hein? Você pisou. Mas Davi tem uma atitude que ele pede perdão. Ele lá no mesmo Salmo 51, ele diz o seguinte: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: você pode de repente ter sido enredado, levado por alguma situação, entrou, pecou, viveu uma situação que às vezes um relacionamento que não era legal, provou algumas coisas que não eram boas, mas no momento que você reconhece que errou, é a hora de você se reconciliar e falar: Deus, olha, me perdoa, eu preciso ser lavado, eu preciso ser limpo. Terceiro ponto é você não dar desculpas para o seu pecado. O que não é dar desculpas para o pecado? Aquilo que eu falei, é ficar terceirizando. Olha, foi ele que fez, ela estava comigo, ela viu. O que fez com que Davi fizesse foi o coração e a própria mente dele. Salmo 51, versículo 5, ele diz o seguinte: Davi, olha, eu sei que sou pecador, e desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ele sabe que é pecador, sempre nasceu. Eu e você, nós temos uma tendência para o mal. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, ele vivia numa luta constante, a carne dele lutando contra o espírito. Ele às vezes falava assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse às vezes eu acabo fazendo. Aí eu vou fazer uma pergunta para que você responda para você mesmo: o quanto é difícil você combater com a sua própria carne? O quanto isso é difícil, e o quanto você investe no seu espírito para que você possa ter vitória sobre a carne? São perguntas que você precisa se fazer para viver uma vida cristã que não é fácil, mas pelo poder de Deus e pela misericórdia dele a gente caminha. Nós estamos numa guerra, viu, gente? Sabe o que está rolando lá na Ucrânia? É uma guerra, não é uma guerra? Civis estão sendo mortos, bombardeio o tempo todo. É o que acontece na vida de um cristão. Você é bombardeado, você está na escola, você é bombardeado em redes sociais. É uma guerra, a gente vive numa guerra. E como é que se defende numa guerra? Qual é a estratégia? Qual é a estratégia numa guerra? Qual é a estratégia lá na sua escola quando você é bombardeado lá? Qual é a estratégia quando a guerra está na sua casa?
e a briga está entre teu pai e a tua mãe, e às vezes o teu pai ameaça bater você. Qual é a estratégia nessas horas mais difíceis da sua vida? A estratégia, gente, é estar aos pés do Senhor Jesus e clamando e orando para Ele. Não existe outra coisa. Vocês veem que eles estão tentando, aí na guerra da Ucrânia, eles estão tentando de alguma forma ter uma bandeira branca aí, né? Um gesto de paz. Mas o que a gente está vendo é ao contrário. Cada dia se intensifica mais o bombardeio. E na vida do cristão é isso. Cada dia às vezes se intensifica o bombardeio. É hora da gente buscar. É gostoso, é importante estar em comunhão, é importante estar num pequeno grupo, para você poder, às vezes, compartilhar aquilo que está afligindo o seu coração. De repente, naquele dia do PG, ou naquela semana, alguma coisa aconteceu que rasgou o seu coração, e você precisa ter alguém ali, junto para você. É no pequeno grupo que você vai poder, talvez, se abrir, e vão orar por você, lá no pequeno grupo. Olha só o Salmo 51, versículo 1. Eu acho lindo esse salmo, por isso que eu vou citando os versículos dele mesmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Nós, eu e você, nós somos culpados perante Deus. Mas a palavra de Deus também diz que o sangue de Jesus, ele nos lava e nos purifica de todo mal. De repente você está aqui, você está ouvindo e fala: puxa vida, mas realmente eu estou errado, eu tenho andado errado, eu tenho consumido algumas coisas que não são boas. E o que eu faço agora? Lembra dos passos? Você primeiro reconhece o pecado, você pede perdão pelo pecado, você não terceiriza, você assume que o erro é teu, que a culpa é sua, e você busca a restauração. O problema e a grande dificuldade que eu tenho é quando você reconhece que pecou, mas prefere permanecer no pecado. Isso é difícil, isso dói. Quando você sabe, eu sei, eu estou errado, mas você não vai se consertar. Como dói o coração da gente quando a gente vê que a pessoa não está bem, está errada, a vida não está legal, a pessoa está sabendo que não está bem, mas ela não consegue sair daquela situação que ela está vivendo, ela não toma um passo na direção do perdão, ela começa a viver como se nada tivesse acontecendo com ela, ela vai pecando, ela vai continuando com as mesmas amizades, ela não corta. Se o relacionamento está ruim, se a pessoa está escrevendo para você, está escrevendo bobagem para você, cara, bloqueia. Eu não bloqueei ainda. Bloqueia, está gostando da mensagem? A sua porta está aberta para ele ou para ela, para você ouvir o que agrada aos seus ouvidos? Você está brincando com fogo. Toma cuidado. Quais são as mensagens que você tem recebido, com quem você tem falado? É hora de fechar a porta e bloqueia quem tem que ser bloqueado na sua vida. O que acontece é o seguinte: vocês lembram que eu falei que às vezes a pessoa, você vê uma pessoa cantando, vê a pessoa tocando. Muitas pessoas, elas estão numa vida e elas ficam, sabe fazendo o quê? Interpretando um personagem. Ele interpreta alguém que fica lá no apoio, recebendo: oi, Deus abençoe, termômetro, gel e tal, o que é uma bênção, mas às vezes ele é um personagem, a vida da pessoa é outra. Eu trabalho no PowerPoint, não estou falando de A, B ou C não, estou dando só exemplos, tá? Eu trabalho em PowerPoint e tal, bênção, legal, mas o que mais? Você está representando um personagem? Qual é o seu personagem? Hoje o meu personagem é cantar no louvor. Hoje o meu personagem é estar ajudando a receber visitante. Hoje qual é o seu personagem? O que você tem representado? Não adianta representar diante dos homens, porque Deus conhece o seu coração. Olha Mateus, pega aí, marca de novo, quase, hein? Mateus 23,
27 e 28, Mateus capítulo 23, 27 e 28, olha só os atores que tinham, que Jesus olha e vê aquele grande teatro, e ele fala com esses, ele dá uma pegada, ele pega pesado nesses atores, ele diz o seguinte: ai de vocês, ele está falando com os fariseus lá da época, com os caras, com os religiosos da época, ai de vocês, mestres da lei, papel de mestre, olha só, eu sou o mestre da lei, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, Jesus batia pesado com esses caras, vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, canta bonito, recepciona bem, toca bem, às vezes até prega bem, dá testemunho, bonito por fora, Jesus fala, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Você já pensou que Jesus, quando ele olha para você, ele olha assim e fala assim: olha, eu estou vendo como está o seu coração, você reconheceu a maldade, mas você não está tomando nenhum passo de perdão. Por quê? Por que é tão difícil às vezes, gente, você ir na direção do conserto da sua vida? Talvez você esconde, vai esconder de um professor, vai esconder do seu pai, da sua mãe, do seu líder, do seu amigo, está querendo esconder de todo mundo, mas está sujo, está desse jeito aqui, olha, por dentro é imundície, é cheiro de morte. É o que Jesus está dizendo para eles: olha, vocês ficam aqui, sabe, bancando de bacana aqui, põe aquelas roupas bonitas, mas vocês no fundo, no interior, vocês são sujos. E Jesus via o interior deles. Sabe o que a gente precisa? Eu e você, nós precisamos de um coração puro, sincero, e sincero diante de você mesmo, porque o nosso maior problema, tem gente que põe a culpa no amigo, põe a culpa na igreja, põe a culpa no diabo, haja culpado por aí. Aliás, o diabo é expert em levar a culpa em tudo, a igreja, aí põe um monte de defeito, o cara vai pregar, fala alto no microfone, fala mesmo, e vou continuar falando, porque eu não sei falar baixo. Podia aprender, mas eu não sei. Então eu falo mais alto. E aí você coloca desculpa em um monte de gente. Para de pôr desculpa em A, B ou C e olha o seu coração. Olha o que você tem feito. Você faz as coisas movida pelo seu eu, pela sua vontade. É você que está escolhendo A, B, C. Quero isso, não quero, vou trocar. É você, cara. A sua vida está na palma dos seus dedos. Como a gente fala que hoje é tudo movido pelo toque. Então, a sua vida está na palma dos seus dedos. A decisão é sua. A decisão de não ir naquela festa é sua. A decisão de parar de consultar aquela página pornográfica é sua. A decisão de parar de ser amigo daquelas pessoas é sua. Ela é sua. E por isso que Davi sabe que a coisa é pegada no coração dele. Ele fala, Salmo 51, versículo 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele pede isso, ele continua pedindo a Deus, porque os sacrifícios que agradam a Deus, lá no Salmo 51 ainda, olha o que ele fala: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza o seu coração, nem o meu coração, nem de ninguém, quando a gente chega com o coração quebrantado diante dele. Fala: Deus, olha, eu reconheço que pequei, eu estava brincando com fogo e me queimei, eu peço perdão,
e eu venho com o coração quebrantado, sem justificar, sem dizer, olha, eu pequei por causa desse, por causa dela. Não, 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 Davi não fez isso. Davi não pôs a culpa em ninguém. Davi falou, eu pequei. Deus perdoa o meu pecado. Senhor, me perdoa das minhas transgressões. Não saia daqui hoje sem você fazer um concerto pessoal com Deus, você e Ele. E para terminar, talvez você veio hoje aqui, nós falamos em 7 anos de Wake, né? De repente você veio lembrando de 2 anos atrás, ou de 3 anos, quando você tinha aquela alegria, você pulava, você cantava, mas o tempo passou, e você começou a brincar com fogo aqui, ali, se queimou, começou a se afastar de Deus, e perdeu toda aquela alegria. E aí você tem que fazer como Davi faz, lá no versículo 12 do Salmo 51, e ele fala a Deus, ele fala assim, olha que lindo, primeiro ele vem e pede perdão, ele se reconcilia com Deus, que é o principal. Aí ele fala no versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da salvação. Talvez você precisa daquela alegria de volta, mas os principais passos são esses: reconhecer que alguma coisa tirou a sua alegria, tomar cuidado onde você anda. A Bíblia diz, olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ela quer dizer o seguinte, olha, você está bem hoje, você está alegre, está pulando, está legal, está divertido, se vibrando com Deus, fique esperto, porque o diabo, seu adversário, ele fica ao seu redor, buscando quem possa tragar, e ele usa vidas, usa situações. Então, vigie, para que amanhã você não fique brincando tanto com fogo, e depois fique triste, pesado, e não consiga ter a alegria de estar aqui cultuando a Deus. Não é nem só de estar aqui cultuando a Deus, não. Você não tem a alegria de sequer estar em casa, às vezes ouvindo um louvor, você não tem mais essa pegada, foi embora de você, porque você brincou com fogo e caiu. Feche seus olhos, vamos orar. Que seja um momento, eu queria que esse momento não fosse só agora não, mas é um momento para você levar para a sua casa. Comece agora orando e tomando um passo, uma decisão na sua vida. Você sabe quais são as regiões, as áreas, os locais onde você tem frequentado, tudo aquilo que você tem feito, quais são as portas que você tem aberto. Se reconcilie com Deus se você precisar. Abre teu olho. Mas eu dei só um gole, foi só um gole. É sempre assim, foi só um gole, foi só uma tragada, eu só experimentei. Você está brincando com fogo. Mas eu só saí com ela uma vez, eu só escrevi para ele uma vez. Você está brincando com fogo. Eu já conheci pessoas que começou a brincar com fogo, aí fez amizade com o menino, vai, o cara não queria saber nada de Jesus, foi lá, beijou o cara, se amarraram, começaram a se curtir, e ela brincou com fogo, e infelizmente pagou o preço, e acabou se distanciando de Deus um pouco, ou muito, mas se distanciou. Então coloque isso no seu coração, leve isso e ore sobre isso. Você e Deus sabem o que é que está pegando e quais são as decisões que você tem que tomar. E agora quero falar para você que entrou aqui, talvez você foi convidado, ou talvez você não via no Wake faz tempo. Vai ter uma festa, eu vou lá. A festa, né, galera, chega.
Mas você não tem Jesus, você não tem certeza da salvação, você não sabe o que vai acontecer com você se você morrer agora aqui. Para onde você vai? Eu só vou dizer uma coisa para você: salvação é só em Cristo. Ele morreu por mim e morreu por você lá na cruz do Calvário, tá? Então, se você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, agora é a hora, é a oportunidade que você tem. Jesus está aqui, Ele quer entrar no seu coração, está esperando ser convidado para isso. Porque quando Ele entra, ele vem com aquela mala toda, Ele, a salvação, vem com tudo, cara. Vem com paz que talvez você não tenha há muito tempo. Se você está aqui e quer esse Jesus, quer salvação, porque não tem certeza, faz um sinal com a sua mão, eu vou orar com você. Alguém aqui quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador e ter certeza da salvação? Levante a mão, eu vou orar com você. Alguém quer receber Jesus no seu coração? Já vi sua mão levantada, pode abaixar. Quem mais? Faz um gesto, levanta a sua mão bem alta. Está todo mundo de olho fechado, relaxa. Eu vou orar com você. Já vi a sua mão, pode abaixar. Já vi a sua mão, pode abaixar. Pode abaixar, já te vi também. Eu vou orar com vocês. Continue com os olhos fechados. Eu vou fazer uma oração, você repete. A oração não é uma fórmula mágica não, tá? A oração é só um convite. Eu vou orar, você repete aí onde você está. Você diz o seguinte: olha, Senhor Jesus, nessa tarde, eu abro a porta do meu coração. Beleza, só orando. Jesus vai entrar aí, cara. Orou, Jesus entrou. E te convido, abre a porta. Eu estou abrindo a porta do meu coração e te convido, entra em minha vida, vem fazer morada. Com a minha boca eu confesso, e com o meu coração eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou orar por vocês agora. Jesus entrou. Você não vai precisar mais orar de novo, porque quando Jesus entra, Ele entra e não sai. Senhor Jesus, o Senhor viu teus filhos, teus novos filhos chegando diante do Senhor e se entregando para o Senhor e convidando o Senhor. Eu peço ao Senhor que esse dia seja um dia inesquecível na vida deles, e que a partir de agora o teu Espírito Santo já comece a fazer uma revolução, uma mudança na vida deles. Eu repreendo toda e qualquer obra maligna na vida de cada um, em nome de Jesus. Liberta de todo e qualquer tipo de escravidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês são família de Deus agora. A banda está aí? Para fechar o nosso culto então, vai lá. Gente, Deus abençoe. Terminando o culto, nós vamos todo mundo aqui para a praça de eventos. Eu estou com fome, acho que você também. Tem salgadinho, tem bolo. E vamos lá, galera, vamos para o louvor.